Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estão me ouvindo? Oh, legal, Ariel. Tô vendo aí que tem poucos participantes hoje aí. Deve ser por causa da semana aí, né? De recuperação de vocês. Mas aí vamos começar a aula e o pessoal vai entrando, né? E também vai ficar gravado o vídeo depois lá na internet, né? Mas só tem que ter cuidado com as faltas, né? Bom, só para falar um pouquinho da atividade 4, pessoal, ela vai começar hoje, tá? É sobre o que a gente está vendo na aula passada, a gente vai ver na aula de hoje, sobre circuitos trifásicos. E ela se inicia hoje daquela mesma forma, né? Se inicia hoje, tem 15 dias para entrar e fazer, né? Mas uma vez que entrar, aí vocês, nessa atividade, vão ter 100 minutos para resolver. Tudo bem? Então, estudem bem antes, né? Tem 15 dias, então não precisa ter afobação para entrar e fazer, né? Então, estudem bem antes, aí entra e faz, né? Se tiver mais confiante, né? Aí entra e faz a atividade. Tudo bem? Professor, Bom. professor, Alô, quem tá falando? oi, professor, é o Bruno. Ô, O senhor Bruno. tinha comentado que ia ser 6 exercícios e daí a nota mais baixa ia ser descartada. Agora é que é 5, ainda vai ter isso? Vai sim, ô, Bruno. Eu vou, para manter a regra, né? Que a gente fez desde o começo da disciplina. O que aconteceu, né? Foi bom que você falou isso aí para eu comentar, né? Devido aos feriados que a gente teve 3 feriados, né? Aí, por exemplo, segunda-feira que vem vai ser feriado de novo, né? Que é dia 2, se eu não me engano, né? A gente tem 3 feriados, mais as semanas de provas, né? Então isso aí onerou bastante o nosso tempo, né? Então o que aconteceu? Para a disciplina, ficou difícil eu acomodar 6 atividades. Para manter esse prazo de 15 dias para vocês fazerem, né, estudarem, se prepararem, para manter isso aí, deu, assim, o que dá para dar nesse período são 5 atividades, tudo bem? Então, porque assim, eu não posso liberar uma atividade sendo que vocês não viram a teoria, né? Não tem um sentido, tudo bem? Então vai ficar 5 atividades no total, em vez de 6, e eu vou excluir a de menor nota, para tirar a média. Tá certo, pessoal? Combinado assim? Não, tá perfeito. Obrigado, professor. Nada, que isso, Bruno. Mais alguma dúvida, pessoal, antes de a gente começar? O quê? Ah, eu sei. Pessoal, pedi para vocês desligarem o microfone, por favor, para não atrapalhar os colegas, né? Quem não for falar. Então, vamos continuar aqui, né, pessoal? Então, a gente parou na aula passada, a gente falou tudo sobre as fontes trifásicas, né? E das relações entre correntes de fase e de linha, né? E de tensão de fase e de linha, tanto na conexão delta quanto estrela, né? E aí a gente viu aqui que na fonte dava para a gente só usar, calcular, vamos dizer assim, né? Para uma das fases, e as outras correntes e tensões a gente obtinha através dessas relações, né? Sabendo que a fonte é simétrica, a gente sabe então que, por exemplo, pega uma fase A como referência, a fase B vai estar defasada de menos 120 graus, e a fase C, as quantidades, né, da fase C, defasadas de mais 120 graus em relação a essa corrente da fase A. E para tensão, mesma coisa, tá? E aí a gente viu a relação entre tensão de linha e tensão de fase no circuito conectado em estrela, que era raiz de 3, ângulo 30 graus, e, no caso da tensão,
né? E no caso da corrente no circuito em delta, a gente viu que a relação entre a corrente de fase e a corrente de linha era de raiz de 3 ângulo menos 30 graus, tá? Agora, na aula de hoje, a gente vai falar sobre as cargas trifásicas, como depois resolver esses circuitos trifásicos, de uma maneira agora completa, e falar um pouquinho de potência, que na verdade potência a gente já viu no circuito CA. Na verdade, a gente só vai, que a gente vai ter aqui uma simplificação no cálculo da potência total, tudo bem? Bom, então vamos começar aqui com a carga em estrela, né? Com o retorno aqui, então eu tenho as 3 fases, né, os 3 fios alimentando ela aqui, A, B, C, e mais um fio de retorno aqui para essa carga, tá? Essa carga, então, ou ela pode ter, então, o fio de retorno ser um fio em si, né? Ou eu posso ter aí uma carga aterrada e sendo retorno pela terra, né? Geralmente, pessoal, para a gente não confundir, né, a gente vai ver na aula de instalações elétricas, que um aterramento é diferente, né, em relação a um cabo de retorno de neutro, tá? Então, aqui a gente tem as 3 fases e um neutro que a gente usa para potência, tá? No caso, se eu tivesse um aterramento aqui nesse circuito, ele ia ser, na verdade, um cabo que eu ia, uma barra de cobre que eu ia aterrar aqui, e ia ter aqui, então, o meu aterramento. Tudo bem? Bom, para garantir que esse ponto aqui fique no mesmo potencial da Terra. Tudo bem? Então, esse cara aqui, que é o retorno lá, por exemplo, o transformador, né, da corrente que eu estou usando, quer dizer, estou alimentando meu circuito, né, o fio, imagina os 127 volts, né? E o terra aqui é para eu garantir que esse ponto aqui esteja na mesma potencial da Terra. Tudo bem? Então, para não confundir, vamos tirar esse ponto daqui e vamos só deixar o nosso fio de retorno. Então, por exemplo, eu tenho 220 volts entre as fases A e B e 127 volts entre a fase A e o N, né? O neutro aqui, tudo bem? Esse ponto em comum de todo mundo, tá certo? Bom, a gente vai considerar, então, nossa carga trifásica é tudo isso aqui. Esse conjunto dessas 3 impedâncias é a nossa carga trifásica, tudo bem? Então, quando a gente falar em carga trifásica, é um conjunto aqui de uma impedância para cada fase. Se a carga é equilibrada, cada impedância, a impedância de cada fase são iguais, tudo bem? Então, essa carga aqui, por exemplo, ela é equilibrada, pois tem a mesma impedância em cada fase. Em cada fase. Tudo bem? Então, uma carga equilibrada. Bom, quais são as relações que nos interessam aqui, né? Então, imagina que para a carga ligada em estrela, pessoal, corrente de linha IA aqui é a mesma corrente que vai passar nessa impedância, né? Que é a corrente de fase. Então, corrente de linha é igual a corrente de fase. Tudo bem? Isso vale para as 3 fases. Então, aqui também para a fase B e aqui também para a fase C. Então, se a gente quiser saber qual é o valor da corrente de fase dessa carga. A corrente de fase da fase A, por exemplo, né? A corrente de fase é igual à corrente de linha da fase A. Tudo bem? Então, se eu calculei a corrente de linha, se eu sei ela, eu sei a corrente está passando na fase A dessa carga, e na fase B e na fase C. Bom, agora, a relação entre tensão de linha, que é a tensão entre 2 fases, né? Por exemplo, aqui o VAB, ela tem uma relação com a tensão de fase, que é a tensão entre uma fase e o neutro, né? Que é o VAN aqui, ó, tensão em cima da impedância, né? Que no caso de cargas equilibradas, vai ser então VAB igual a raiz de 3 ângulo 30 graus vezes o VAN. Tudo bem? Então, uma vez que eu conheço a minha tensão de fase,
né? Eu consigo determinar minha tensão de linha multiplicando essa tensão de fase por raiz de 3, ângulo 30 graus. Então, para a fase B, por exemplo, né? A tensão VBC aqui. VBC vai ser raiz de 3, ângulo 30, vezes o VBN. Tá? O VCA vai ser raiz de 3, ângulo 30, vezes o VCN. Então, pessoal, essa relação de raiz de 3, ângulo 30, aqui, é válida porque a nossa carga é equilibrada. Tudo bem? Bom, além dela ser equilibrada, eu tenho, e sendo alimentada por uma tensão simétrica, que a gente falou lá em cima, tá? Ou seja, eu estou garantindo aqui com isso que o meu IB é alfa ao quadrado do IA e que a corrente na fase C é I alfa IA. Só lembrando, né, que alfa é um ângulo 120 graus e o alfa ao quadrado é um ângulo menos 120 graus. Tudo bem? Então, tendo isso aqui, eu tenho um balanço nas quedas de tensão, que também, então, vão ser simétricos, ou seja, vão ser equilibrados. Ou seja, o VBN vai ser alfa ao quadrado do VAN. O VCN vai ser alfa vezes o VAN. Tudo bem? Então, é o que a gente frisou, que eu frisei aqui para vocês. Né? Como a impedância das três fases são iguais, a carga é equilibrada. Então, só colocando aqui, né? Uma vez que eu determinei o VAN, o meu VBN nada mais é do que o alfa ao quadrado vezes o meu VAN. E o meu VCN nada mais é que alfa vezes o meu VAN, tá? Bom, então, olha, vejam que eu só estou precisando, na verdade, conhecer o valor do VAN, né? Para determinar os valores das outras fases. Tudo bem? No caso das tensões de linha, uma vez que eu determinei também o meu VAB, né? O meu VBC, como é tudo equilibrado, simplesmente vai ser alfa ao quadrado vezes o VAB. Vejam que eu estou correlacionando aqui, ó, B, está no começo aqui, com A. Tudo bem? E VCA vai ser alfa VAB. Né? Olha só que eu estou correlacionando aqui C com A. Tá certo? Bom, então veja bem como que está progredindo a nossa análise. Olha só, eu achando o VAN, eu consigo calcular o VBN, o VCN e também, usando a relação de raiz de 3 ângulo 30, eu consigo determinar o VAB. Sabendo o VAB, eu consigo achar o VBC e o VCA aplicando essa relação entre eles. Então veja que de um valor, de VAN somente, eu obtive todos esses valores. Tudo bem? Bom, vamos falar um pouquinho agora da carga ligada em delta. A carga ligada em delta, pessoal, é essa conexão aqui, né? Que eu interligo as impedâncias entre fases. Então, nesse caso aqui, eu não tenho um ponto neutro. Tudo bem? Na carga em delta, não tenho neutro. Então, não temos neutro na carga em delta, tá? Bom, que cargas são parecidas com essa? Por exemplo, a representação de um motor de indução trifásico. Eu posso representar ele como 3 impedâncias conectadas, por exemplo, se ele estiver conectado em delta, né? Conectar eles em delta. Outro exemplo de carga trifásica ainda, o meu próprio motor, eu posso ligar ele tanto em delta quanto em estrela. Então, eu posso ligar ele, se for ligado em estrela, ele vai ser ligado assim. As 3 impedâncias no ponto em comum e as 3 fases. Tudo bem? Bom, mas vamos voltar aqui para a carga em delta. Então, pessoal, eu posso representar ou desse jeito ou assim. Sabe? São 2 jeitos diferentes de desenhar. Tudo bem? A mesma coisa. Tá certo? Esse desenho aqui é um pouco mais... para desenhar o circuito, ele é um pouco mais compacto.
tá? Muitas vezes a gente utiliza esse desenho ao invés de desenhar esse triângulo aqui, tudo bem? O que a gente tem que prestar atenção aqui na carga em delta? Primeira coisa, que a tensão de fase, que por definição nossa é a tensão em cima da impedância, né? Ela é igual à tensão de linha, que é a tensão entre fases. Então, por definição, aqui no delta, tensão de linha é igual à tensão de fase, né? Que é a nossa primeira condição aqui. Segundo, a corrente de linha, então a corrente de linha está chegando aqui pelo cabo, né? Vindo lá da fonte, vai alimentar essa carga. Chega aqui nesse pontinho, ela se divide, né? Um IAB e aqui um ICA. O meu IB também se divide, o meu IC também se divide. Logo, corrente de fase é diferente de corrente de linha na carga em delta. Porém, como a carga é equilibrada, né, sendo alimentada por uma tensão simétrica, existe essa relação aqui, né, que a corrente de linha, ou seja, o IA, IB ou IC, né, coloquei de forma genérica aqui, chamei de I linha, né, vai ser igual a raiz de 3, ângulo menos, né, muito cuidado com isso, menos 30 graus vezes a corrente de fase. Né? Então, aqui no nosso caso, o IA, então, vai ser raiz de 3, ângulo menos 30 vezes o IAB. O IB, raiz de 3, ângulo menos 30, IBC. E o IC, que está aqui, raiz de 3, ângulo menos 30 vezes o ICA. Essa relação, pessoal, vale tanto para a ida quanto para a volta. Se eu conhecer o IAB, eu posso achar o IA. Né? Se eu conhecer o IBC, achar o IB. Conhecer o ICA, posso achar o IC. Tudo bem? Então, como a impedância, de novo, nas três fases são iguais, a nossa carga é equilibrada. Tudo bem? Bom, se o meu sistema também aqui está sendo alimentado por uma carga, por uma fonte simétrica, né? Ou seja, uma fonte cujas tensões têm a mesma amplitude e só tem as defasagens angulares diferentes, né? E menos 120 mais 120 graus, né? Então, o meu IB e IC, eu posso calcular a partir do valor encontrado de IA, simplesmente fazendo alfa ao quadrado IA, simplesmente fazendo alfa IA. Tudo bem? Isso é válido para as correntes de fase também, pessoal. O IAB, o IBC, por exemplo, é alfa ao quadrado vezes o IAB. E o ICA é alfa vezes o IAB. Tudo bem? Bom, essas foram as nossas cargas, os dois métodos que a gente vai usar para ligar a carga em circuitos trifásicos. Tudo bem? Ainda há outros modos, por exemplo, carga em estrela aterrada por impedância. Tá? Tem uma impedância lá no neutro, que ela se liga, né? Então está aqui a estrela e tem uma impedância conectando para a Terra. Tá? Tem outros tipos, então, aqui de ligação que a gente não vai abordar nesse curso. No nosso curso, a carga é em estrela equilibrada e delta equilibrado. Tudo bem? Essa carga conectada por impedância, né? A gente vai ver que só vai ter uma corrente para cá, né? Do neutro para fora, quando eu tiver desequilíbrios. Não é o nosso caso. Nosso caso é tudo equilibrado. Tudo bem? Isso aqui é visto em disciplinas mais avançadas lá do curso da elétrica. Tudo bem, pessoal? Bom, vamos falar. Então, a gente falou da fonte, né? Então, vamos colocar aqui uma fonte. E a gente falou, né, da carga, né? Vou representar aqui com uma monofásico mesmo, né? Só que é trifásico. Agora a gente tem que falar do elemento que conecta as duas aqui, né? Que é a linha. Bom, deixa eu apagar aqui para não ficar bagunçado depois para você a nota de aula para pôr no mudo. Então, a linha trifásica. Na verdade, são os cabos, tá, pessoal? Que interligam, levam energia para nossas cargas, né? Esses cabos, como eles são feitos de material metálico,
Ele vai ter, então, geralmente de cobre ou alumínio, né? A gente já viu no laboratório os usos de cobre e o uso de cabo de alumínio, né? Eles vão ter, então, uma resistência elétrica, né? Então, vai passar uma corrente, vai causar perda nele, aquecimento nele, né? E ele, como essa corrente que passa tem um campo magnético, né? Que gera em torno aqui do fio, quando a corrente passa, ele também tem uma indutância, tá? E essa indutância, então, a gente está representando como a reatância indutiva. Só lembrando que XL é igual a ômega L, né? E ômega, né, é o 2π vezes a frequência. Tudo bem? Bom, então, nesse caso aqui, a gente vai ter um cabo para cada fase. Tudo bem? Um para a fase A, um para a fase B, um para a fase C. E ainda, eu estou colocando aqui um cabo de retorno, neutro, né? Que retorna do centro da estrela de uma carga lá para o centro estrela de uma fonte. Tudo bem? E ele tem, obviamente, uma resistência e uma reatância também, né? Então, pessoal, numa linha de transmissão, por exemplo, eu não tenho efetivamente um cabo voltando, né? Se você for olhar lá na torre, você vai ver 3 cabos só, 3 fases. O que eu tenho na linha de transmissão, né, no caso do sistema de transmissão, é que, vamos dizer assim, toda uma carga, ela está aterrada aqui, tá? Então, a terra né, aqui está a fonte, tudo bem? A terra é que é o retorno, tá? Então, a terra também vai ter uma resistência e uma reatância, tá? Mas ele retorna pela terra, tudo bem? No nosso caso aqui, então, eu estou representando aqui como um fio de retorno, ou se for no caso de transmissão, vai ser a própria terra, tudo bem? Bom, então, pela retorno, pessoal, o que a gente tem é o retorno. Por que chama de retorno? Ou o cabo neutro aqui? Porque é o retorno da corrente, né? Então, as 3 correntes vão se unir lá na minha estrela, né? Vai chegar IA aqui, vai chegar IB aqui, vai chegar IC aqui, e pela primeira lei de Kirchhoff, somatória das correntes, né? Nesse ponto vai ser igual a essa corrente que está aqui. Tudo bem? Então, é o que está aqui, ó. Então, IN é a soma de IA mais IB mais IC. Tá certo? Bom, aqui eu até coloquei uma observação, né, que o cabo neutro pode ter ou não, depende do modo de conexão do sistema trifásico. Por exemplo, uma carga conectada em delta. Nesse caso, eu não tenho retorno, né? Não tem neutro aqui. Tudo bem? Então, as correntes, elas próprias se viram aqui para uma ser o retorno da outra. Tudo bem? Então, aqui a soma delas vai dar o que aqui, pessoal? No caso do circuito em delta, quanto que dá obrigatoriamente, independente se é equilibrado ou não, quanto que dá a soma de A mais IB mais IC? 0. Isso aí, Marco. Então, nesse caso aqui eu não tenho retorno. Mas no caso, quando eu tenho retorno, se eu tiver desequilíbrios, eu vou ter um IN diferente de 0. Então, aí vai ser IA mais IB mais IC. Né? No caso, sistema estrela. Bom, o que a gente tem da linha? Então, tem as correntes de linha, obviamente, pelo nome, né? De linha, porque as correntes que passam aqui na linha. E tenho ainda as quedas de tensão. Essas quedas de tensão aqui, pessoal, VA linha, VB, B linha e VC, C linha, são quedas de tensão na linha. Eles não são nem tensão de fase, nem tensão de linha, apesar de estar em cima da linha. Tudo bem? São simplesmente quedas de tensão na linha. Então, VA, A linha, VB, B linha, VC, C linha. Simplesmente pela corrente estar passando aqui por uma impedância, né? Lei de Ohm, V igual a Z vezes I, eu tenho a queda de tensão em cima do cabo. Tudo bem? Então tá aqui, ó. Então, VA linha simplesmente vai ser R mais JXL vezes IA, né? E assim para B e C.
O VN' é a queda de tensão no fio de retorno, tá? Então, VA, VB e VC, né? A', BB', CC', são quedas de tensão nas fases, né, da linha. Ou seja, na linha, né? E o VN' é a queda de tensão no fio de retorno. Tá claro, pessoal? Se eu estiver indo muito rápido, vocês me avisam. Tudo bem? Tá claro até aqui? Então tá jóia. Então vamos lá. Vamos ver agora como resolver. Vamos juntar todo mundo agora. Vamos juntar uma fonte, vamos juntar a linha e vamos juntar a carga. E vamos ver como é que a gente resolve. Como que eu resolvo? Por qualquer método de solução de circuito que a gente viu até agora, podem ser aplicados para resolver esse circuito trifásico. Inclusive, se ele não fosse equilibrado, né? Simplesmente ele é um circuito CA, né? Porém, pelas nossas considerações, né? Ou seja, quais são elas? Fonte simétrica, linha e carga equilibrada. Esqueci de falar aqui, né? Que a linha equilibrada, se for a mesma impedância, todos os cabos forem iguais, né? Eu tenho uma linha equilibrada aqui, fase A, B e C. Tudo bem? Linha equilibrada. Aí sim, né? Eu vou poder resolver esse circuito trifásico, ou seja, esse circuito CA, né? De uma maneira bem mais simplificada. Em vez de eu ter lá uma matriz, né? Pegar as leis de Kirchhoff, aplicar o método das malhas ou o método dos nós, tal, né? Eu posso resolver de maneira muito mais simples, porque eu posso resolver para uma das fases. Como a gente veio vendo, né? Que eu só tinha a corrente da fase A ou a tensão da fase A e a chave da B e da C, né? E achava tudo que eu precisava. Bom, então nesse caso aqui, a gente vai resolver esse circuito CA ou trifásico, né? Que a gente deu um nome especial para ele, de uma maneira muito mais simplificada, tá? Vamos ver os procedimentos então. Então vamos lá. Então aqui eu tenho um circuito trifásico completo. Tenho aqui então, né? Vou colocar aqui achurado aqui. Aqui eu tenho então a minha fonte, né? A minha fonte. Tenho aqui a minha linha e do outro lado aqui, alimentado pela minha linha, eu tenho, né, a minha carga trifásica. Nesse caso aqui, conectada em estrela, né? E aqui eu tenho o meu fio neutro, né? Servindo aqui para interligar, então, o ponto neutro dessa minha carga ao ponto neutro aqui da minha fonte. Tudo bem? Bom, então, nesse caso, pessoal, se eu aplicar a primeira lei de Kirchhoff aqui no nó N', eu vou ter, então, que IN é IA mais IB mais IC. Lembrando, então, que a minha fonte é simétrica, então meu VBN vai ser alfa ao quadrado VAN. O VCN vai ser alfa VAN, né? Aqui relembrando de novo o que é alfa e o que é alfa ao quadrado. Tá? Vamos aplicar a segunda lei de Kirchhoff, então, que é a somatória das tensões igual a zero. Em cada uma, a fase A em relação aqui passando pelo neutro, o B passando pelo neutro e o C passando pelo neutro. Para a gente ver como é que ficam essas equações. Então vamos lá. Fazendo isso, então, eu vou ter aqui, partindo então da fase A aqui, ó, menos para mais VAN, já vou jogar ele para o outro lado da equação, né, do igual. Então vai ficar VAN igual Z' vezes IA mais Z carga vezes IA mais EN vezes IN, retornei para o mesmo ponto, igual a zero. Vou fazer isso para o B e para o C também. Então a gente vai ter essas três equações aqui, pessoal, né? VAN, então, é Z' mais Z carga IA mais o ZNN. E o VBN vai ser o Z' mais Z carga IB mais NN. E VCN vai ser
Z' mais E carga vezes C mais ENN. Tá? Deixa eu só colocar a barrinha aqui nas impedâncias, né? Bom, como a minha fonte de tensão é simétrica, a soma de VAN mais VBN mais VCN sempre vai ser zero. Olhando então para essa equação aqui, né? Z', que sobrou, mais E carga, vezes A mais IB mais IC. Né? Se eu somar, então, estou somando aqui essas três equações, né? Então a soma é zero. Vou ter que a soma, colocar em evidência Z' mais E carga, vai ser IA mais B mais IC, né? Mais 3ZNN. Pessoal, para essa equação agora, isso aqui é igual a zero, só sobrou essas duas partes. Essa equação ser válida, qual é o valor que N pode assumir? O único valor que N pode assumir. Ou seja, a soma de A mais B mais IC só pode ser igual a quanto para isso aqui ser verdadeiro? Olhem bem para isso aí, ó. Zero, né? Então, a única forma disso aqui ser verdadeiro é ser igual a zero. Bastasse eu também colocar o IN, A mais B mais IC, né? Colocar em evidência, jogar o 3EN aqui para dentro, né? E vai ter igual a zero. Se impedâncias não são iguais a zeros, né? Impedâncias tem um número, tem um valor, né? E A mais B mais C tem que ser igual a zero. Então, né? A única solução é que A mais B mais C é igual a zero. Logo, não passa, se meu sistema for simétrico, minha carga for equilibrada, minha linha for equilibrada, não passa corrente pelo neutro. Qual é a consequência disso? É que a tensão entre o neutro da carga e o neutro da fonte é zero. Tudo bem? Então, veja bem, vamos voltar ao nosso circuito. Então, eu estou falando que se I aqui é zero, a tensão nesse ponto N em relação à tensão nesse ponto N é zero. É como se eu tivesse um curto-circuito entre esses dois pontos. Então, logo, é como se eu tivesse três circuitos independentes. Vocês conseguem enxergar isso? Professor, eu não entendi por que a soma das tensões tem que dar zero. Porque a nossa fonte, o jeito que a gente gerou, né, essas tensões, né, no nosso gerador, lembra lá do comecinho da aula? A geração nossa elétrica, ela sempre gera tensões simétricas para a gente. Tudo bem? Então, a minha fonte que eu estou alimentando o meu circuito, ela é simétrica, ou seja, o meu, deixa eu ver se está, cadê aqui? VA mais VB mais VC vai ser zero. Vamos ver aqui, ó. VA, se ele é simétrico, quanto vale o VBN em relação ao VAN? Alfa quadrado VAN? Alfa quadrado BN, isso aí. Quanto vale o VCN? Opa! Quanto vale o VCN? Alfa VAN. VAN. Vamos ver quanto vai dar isso aqui? Vamos dizer que eu não sei quanto que é isso aqui. Vou chamar de X, certo? Então, se eu for colocar o VAN em evidência, vai ficar 1 mais alfa ao quadrado mais alfa vezes o VAN. Quanto que dá a soma de 1 mais alfa ao quadrado mais alfa? Vamos ver aqui, ó, graficamente. Aqui está 1, né? Aqui é o alfa ao quadrado e aqui é o alfa. Então, aqui é alfa ao quadrado, aqui é alfa. Todos eles têm módulo 1. A única diferença é a defasagem. 120 graus para cá, 120 graus para cá. Se eu for decompor isso aqui, quanto que vale a projeção dele aqui no eixo Y? Aqui do alfa. Só lembrando, né? Alfa é 1 ângulo 120. Se eu for separar em parte real e imaginária, vai dar cosseno
de 120 mais J seno de 120 graus. Quanto que dá isso aqui, pessoal? É menos meio, não é isso? Mais J raiz de 3 sobre 2, não é isso? Lá do vestibular, lá, né? Então, eu vou ter a projeção, então. É o seguinte, vai dar menos meio no eixo real. Tá vendo aqui? Então, esse cara aqui vai dar menos meio aqui. E esse outro de baixo, que é cosseno de menos 120, também dá menos meio. Então, a soma dá 1. E nesses dois lados aqui, um dá mais raiz de 3 sobre 2, ou dá menos raiz de 3 sobre 2. Então, fica menos 1 e 1. A soma dá 0. Entendeu? Entendi. Obrigado, professor. Não sei se era essa a dúvida sua. Sim, sim. Agora entendi. Tá? Obrigado. Bom, então seguindo aqui, pessoal. Então isso aqui, ó, dá 0 porque esse soma aqui dá 0. Então eu tenho 3 circuitos agora independentes. Vamos ver através das equações aqui? Então veja bem, se n é 0, logo, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter que esse cara aqui vai ser 0, esse cara aqui vai ser 0, esse cara aqui vai ser 0. Veja bem o que sobrou da equação. VAN, Z' mais E carga vezes IA. O outro, VBN, Z' mais E carga vezes IB. VCN igual Z' mais E carga vezes C. Vejam que eu só tenho tensão da fase A, corrente da fase A. Da fase B com fase B. Fase C com fase C. Né? É como se eu aplicasse a segunda lei de Kirchhoff aqui, ó. Então vamos sair desse ponto aqui. VAN, Z', IA, Z carga, IA, e retornasse para o N como se tivesse um fio conectando direto desse ponto a esse aqui. Conseguiram enxergar? 3 circuitos independentes agora, pessoal? Tudo bem? Então, teoricamente, eu não precisaria ter desenhado esse fio neutro aqui, se minha carga for tudo bonitinho, tá? Deixa eu tirar essa linha aqui. Bom, então eu reescrevi essas 3 equações aqui, tá? E aí, o que fica a solução, então? Para resolver agora, eu quero calcular a corrente de linha, vou calcular a corrente na fase A, como é que fica? Então o IA vai ser o VAN, que eu conheço, dividido pela impedância da linha mais a impedância da carga. Olha lá. Uma vez que eu achei o IA, basta eu, então, multiplicar por alfa ao quadrado e obter o IB. Basta eu multiplicar o IA por alfa para obter o IC. Obtinha minhas 3 correntes de linha. Tá? Calculada, então, as correntes de linha, posso obter, por exemplo, as tensões de fase nos terminais da carga. Né? Então, as tensões de fase da carga. Essa tensão aqui, ó. Quem é a tensão de fase da carga? Essa aqui. VA', N', ou N, tá? Já que o N' é igual a N, né? Que a tensão daqui para cá é 0. Tudo bem? Então, aqui, VB', N' e o VC', N'. Tudo bem? Foi o que eu fiz aqui, né? Então, eu vou ter que VA', vou chamar aqui de N', né? Vai ser, então, Z carga e A. Então, o VB', N' vai ser alfa ao quadrado VA', N', já que eu achei o VA. E o VC também eu consigo aí achar usando, só multiplicando o VA por alfa. Como é que calcula as tensões de linha nos terminais da carga? Quem são as tensões de linha no terminal da carga? Então, são essas aqui.
é o V A', B', o V B', C' e, né, aqui, o V C'. Essas são as tensões de linha no terminal da carga. Então, logo, eu vou usar agora, já que eu conheço a tensão de fase na carga, basta eu multiplicar ela, então, por raiz de 3, ângulo 30 graus, para achar a tensão de linha, que é o VA', B'. E aí, uma vez que eu tenho VA', B', é só eu multiplicar por alfa ao quadrado, acho o VB', C'. Multiplico o VA', B' por alfa, acho o VC', A'. Tá? O que mais que eu posso calcular daquele circuito? A queda de tensão na linha. Quem vai ser? É o VA', que vai ser o próprio Z' vezes A, né? Aqui não tem erro. E o VB'? Basta multiplicar o VA' por alfa ao quadrado. E o VC', alfa vezes o VA'. Tá? Então, pessoal, isso para carga a fonte em estrela, carga em estrela. Agora, se eu tiver uma fonte em delta ou a minha carga em delta, né? Não vai ter problema. O que vocês vão ter que fazer? Primeiramente, achar o circuito em estrela equivalente. Como que a gente acha o circuito estrela equivalente de uma fonte que está em delta ou de uma carga que está em delta, né? Bom, se tem um deles que está em delta, nem tem sentido eu falar aqui já em fio de retorno, né? Vamos ver como é que a gente faz aqui. Então, se a minha fonte estiver conectada em delta, eu posso transformar ela numa fonte equivalente em estrela, né? Simplesmente, já que ela é simétrica, né? Simplesmente, então o meu V de linha, esse e esse, né? Tem que ser iguais a esses daqui, né? Então o meu VAB que eu tenho na minha fonte equivalente é igual ao VAB lá na fonte real, que está em delta. O VBC, tensão de linha, né? Na fonte equivalente tem que ser igual à tensão de linha VBC lá em delta. E assim também para o VCA. Agora, como que eu garanto isso? Bom, se eu vou substituir essa fonte que está em delta por 3 fontes de tensão que vão ser ligadas em estrela, ou seja, vai surgir agora um ponto neutro aqui, que na realidade ele não existe, ele só vai existir para resolver o problema, né? Depois, obviamente, vocês vão ter que retornar para a fonte real, né, para achar as outras quantidades. Mas, como é que eu garanto isso? Simplesmente usando a relação que a gente já conhece. Então, eu vou substituir minha fonte aqui, ó, criar uma fonte em estrela, cujo valor VAN vai ser simplesmente o VAB dividido por raiz de 3, ângulo 30. Vou criar uma fonte de tensão VBN, que o valor dela vai ser simplesmente o meu VBC, dessa fonte aqui, dividido por raiz de 3, ângulo 30. Tá? E o VCN, VCA sobre raiz de 3, ângulo 30. Fazendo isso, eu vou ter ainda que IA, IB e C, que são as correntes de linha aqui, vão ser as mesmas correntes de linha que vão estar aqui. Tudo bem? Então, esse circuito é equivalente a isso, a esse aqui, tá? Então, criei um circuito em estrela equivalente ao meu circuito em delta. Vejam bem, a minha estrela aqui agora não tem retorno, tá? É um neutro que fica boiando, ele já vem sem retorno, tá? Vem sem o fio de neutro. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida aqui? Posso continuar? Tudo certo? Alguém não entendeu alguma passagem? Estou indo muito rápido? Podem falar. Posso continuar? Vamos lá. Então é o seguinte.
Então, quando eu calculo, nesse caso aqui, as correntes de linha, vamos dizer que eu achei, todo o meu circuito está aqui, achei meu IA e B e C, né? E está sendo pedida as correntes de fase na fonte, né? Na fase da fonte. As correntes de fase, na realidade, não é o IA, o IB e o IC. O IA, IB e IC é de linha. No caso da fonte em estrela, corrente de fase é igual a corrente de linha. Mas a minha fonte está em delta. Então, a corrente de fase, na realidade, é o IAB, o IBC e o ICA. Então, uma vez que agora eu tenho meu IA, que eu calculei a partir desse circuito, eu volto para cá e aplico a relação de raiz de 3, ângulo menos 30. Então, meu IAB, que é a corrente de fase na fonte, vai ser o IA dividido por raiz de 3, ângulo menos 30. Meu IBC vai ser IB sobre raiz de 3, ângulo menos 30. Ou simplesmente alfa ao quadrado IAB. Né? Meu ICA vai ser IC, né, sobre raiz de 3, ângulo menos 30. Ou simplesmente alfa vezes o IAB que eu já calculei. Tudo bem, pessoal? Bom, então quando pedir a corrente de fase numa fonte que está em delta, não é o IA, o IB e o IC que eu quero. É as correntes que estão passando na fase do circuito em delta. Tudo bem? E A, e B e C, para o delta, é só corrente de linha. Para a estrela, que corrente de linha é igual a de fase. Tá claro? Agora, a minha carga, se ela estiver em delta. Para eu resolver esse circuito mais fácil, né, eu vou passar essa minha carga que está em delta para uma carga conectada em estrela que seja equivalente. O que é ser equivalente? Equivalente é o seguinte, quando eu passar as correntes, IA, ou seja, que ela tem as mesmas correntes que eu substituí, né? Essa minha carga aqui em estrela. No meu circuito, ela vai ter que absorver a mesma, vai ter que apresentar a mesma corrente de linha dessa aqui, IA, então tem que ser igual a IA aqui, IB e C, né? Igual a IB e C que está aqui. E ainda apresentar as mesmas tensões de linha que eu tenho no circuito na carga ligada em delta. Para isso aqui, pessoal, eu posso garantir isso olhando para a potência absorvida pelas duas. Então, se eu garantir que a potência complexa absorvida total por essa carga em delta seja igual à potência complexa total absorvida pela carga em estrela, eu garanto que as duas são equivalentes. Tudo bem? Bom, então vamos ver aqui. Vamos achar o termo de potência. Então, em termos de potência, a gente já viu do circuito CA, né, que a potência absorvida por uma impedância aqui, né, da carga em delta, ela é igual, né, a Z, a impedância, né, vezes o módulo do IAB aqui ao quadrado. Imagina que eu estou calculando a potência absorvida por essa impedância aqui. Então, vai ser a impedância vezes o módulo da corrente que está passando nela ao quadrado. Então, módulo IAB ao quadrado. Como a minha carga é equilibrada, meu circuito é simétrico, né? O que eu tenho? Na verdade, é que a potência absorvida por essa impedância e por essa vão ser iguais à potência que absorver nessa aqui. Então, simplesmente eu pego, eu calculo para uma e multiplico por 3. Tá? Deixa eu arrumar esse B aqui, que está aparecendo mais um D. B, pronto. Então, eu simplesmente fiz isso. 3 vezes Z delta vezes o módulo IAB ao quadrado. Porque a potência absorvida nessas outras duas são iguais à potência absorvida por aquela carga que eu estou calculando ali. Tá? Tá? O tablet hibernou aqui, peraí. Estão vendo a tela de novo, pessoal? Sim. Obrigado, Bruno. Obrigado. Bom, então, mas quem vai ser, né, a corrente de fase IAB?
Eu vou escrever ela em termos da corrente de linha, porque aqui parece corrente de linha no circuito em estrela. Eu quero comparar, né? Então, em termos da corrente de linha, IAB é IA sobre raiz de 3, ângulo menos 30. Como eu estou pegando um módulo disso aqui, pessoal, então esse raiz de 3 fica ao quadrado, que dá 3, né? Tiro ele para, como é módulo, sai o 3, o ângulo, esquece ele, né? Então, como é que vai ficar? Vai ficar 3 vezes E delta vezes o módulo do IA ao quadrado sobre 3. Tudo bem? Que vai ser, então, o Z delta vai ser... então, a minha potência total aqui, hein? Absorvida por essa carga em delta, né, trifásica, vai ser uma das impedâncias vezes a corrente de linha ao quadrado. Né? Agora, vamos calcular a potência total absorvida pela carga em estrela. Então, pela carga em estrela, eu vou ter, que vai ser, então, a potência absorvida por uma das impedâncias, vou calcular, por exemplo, para essa impedância aqui, que vai ser IA, o ZY vezes o módulo do IA ao quadrado, né? A potência absorvida por essa impedância e por essa, como o circuito é simétrico, equilibrado, vai ser o mesmo valor da potência consumida por essa primeira impedância aqui. Então, basta eu multiplicar por 3, né, o valor da primeira lá. Então, vai ser 3 vezes ZY vezes o módulo IA ao quadrado. Como para a minha carga ser equivalente, a potência absorvida pela carga em estrela tem que ser igual à potência absorvida pela carga em delta. Né? Senão não são equivalentes. Então, eu vou igualar as duas equações. Então, aqui eu corto IA com IA, né? E obtenho, então, que a relação entre a impedância da carga em estrela com a impedância da carga em delta. Então, Z estrela tem que ser igual a Z delta dividido por 3. Tudo bem? Então, se eu substituir, né? Resumindo, se eu substituir, então, a minha carga que está aqui em delta com impedância Z delta por fase, por uma carga ligada em estrela com impedância ZY igual a Z delta sobre 3 em cada uma das fases. Então, aqui vai ficar Z delta sobre 3. Aqui vai ficar Z delta sobre 3. Aqui vai ficar Z delta sobre 3. Né? As duas são equivalentes, ou seja, vão consumir a mesma potência, logo vão ter as mesmas correntes de linha e as mesmas tensões de linha. Tá claro, pessoal? Então, eu transformei a minha carga que estava em delta para uma estrela equivalente. O que eu tenho que fazer agora? Agora eu faço todos esses procedimentos que a gente falou aqui em cima, de solução. Tudo bem? Calcule A e B e C, calculo a tensão de fase na carga em estrela, que não é a tensão de fase na carga em delta, cuidado com isso, né? Calculo a queda de tensão na linha, né? Calculo tudo. Então, veja bem, quando eu calcular a tensão de fase aqui, na estrela equivalente, ou seja, pegar um VAN aqui, na verdade, essa tensão, pessoal, ela não existe. Ela só vai existir aqui na sua solução, no seu circuito está resolvendo aqui. Na realidade, a minha carga está em delta. A tensão de fase do delta é o VAB, que é igual à tensão de linha. Então, o que eu faço, então, depois que eu calculei a minha tensão de fase VAN aqui? Hein, pessoal? Para achar a tensão de fase do delta. O que eu tenho que fazer? Quem se arrisca aí a falar? Vamos lá, pessoal. Errar não tem problema. Uma vez calculei a tensão de fase nessa carga em delta equivalente aqui, como que eu calculo a tensão de fase na carga em delta? A tensão de linha da carga em estrela. Isso. Que é igual a quanto?
Como é que calcula a tensão de linha na carga em estrela? Tendo a tensão de fase da carga em estrela. Raiz de 3, ângulo. 30? 30, isso aí. Então, uma vez que eu obtive a tensão de fase da carga em estrela, calcula a tensão de linha na carga em estrela, utilizando aquela relação. Raiz de 3, ângulo 30 graus, vezes o VAN. Aí sim, calculei a tensão de linha aqui. A tensão de linha aqui é igual a tensão de linha lá na carga em delta, né? Que, por sua vez, tensão de linha é igual a tensão de fase na carga em delta. Pegaram a lógica, pessoal? Bom, então, calcular IA e B e C, eu tenho que encontrar as correntes de fase e as tensões, né, de fase, no caso da carga original, tá em delta. Tá? Bom, pessoal, agora vamos falar um pouquinho da potência em circuitos trifásicos, né? Então, não tem muito mistério. Bom, do que a gente já viu em circuito CA, né? Porém, com o nosso circuito, né, nossa fonte é simétrica, equilibrado, né? Vocês já viram, já mostrei para vocês ali, né, que basta multiplicar por 3, né? Que é isso mesmo que a gente vai fazer. A gente calcula a potência para uma das fases, uma das impedâncias, por exemplo, ou uma das fontes que estão fornecendo, multiplica por 3 e obtém a potência total. Tá? Então, o meu S total da carga, por exemplo, vamos pegar a carga aqui, né? Vai ser 3 vezes o F, a tensão de fase, vezes a corrente de fase conjugada. No caso da carga em estrela, pessoal, quem é a corrente de fase, a tensão de fase? Se a carga estiver em estrela, quem é a tensão de fase? Quem são, né, as tensões de fase? No caso aqui eu vou escolher uma só, né? Vou multiplicar por 3, eu vou escolher uma delas. Então, por exemplo, a fase A. Quem é a tensão de fase? Quem que eu posso escolher aqui para ser minha tensão de fase? Se a carga for em estrela. Por exemplo, é o VAN, né? E a minha corrente de fase? É igual a corrente de linha, né? Por exemplo, então, o meu IA. Tudo bem? Seleciono um deles, ou da fase B ou da fase C, mas eu vou escolher um só, depois eu vou multiplicar por 3. Tudo bem? Bom, então eu vou ter essa forma de equação. Outra forma é 3 vezes o módulo do V fase ao quadrado sobre Z carga conjugado, né? Ou eu vou ter 3 vezes Z carga vezes o I fase conjugado. Opa, conjugado não, quadrado. Tudo bem? E na fonte? Na fonte eu vou pegar 3 vezes o V fase vezes o I fase conjugado. Bom, fazendo isso, você tem a potência complexa total. Se eu pegar a parte real, então, dessa potência complexa, eu tenho potência ativa consumida pela carga. Se eu pegar a parte imaginária dessa potência complexa, eu tenho a potência reativa. Tudo bem, pessoal? Bom, agora a potência complexa absorvida pela linha. Então, a minha linha, até meu cabo, né? Tá lá, ele absorve uma potência complexa também. Não é desejável, né? Eu queria que fosse ideal o meu cabo, não tivesse perda nenhuma. Isso é perda, né? Então, basta eu calcular a potência total, então, na linha, fazendo 3 vezes a queda de tensão na linha, vezes a corrente conjugada que está passando na linha. Tá? A perda de potência ativa na linha, então, que eu chamei de P total linha,
né, que é a perda de potência ativa, que aquece o cabo, né, vai ser a parte real dessa potência complexa, né, ou simplesmente 3 vezes a resistência da linha vezes o módulo do I ao quadrado. Não esqueçam, acontece muito, do pessoal pedir a perda na linha e o pessoal esquecer de multiplicar por 3 e achar a perda só em uma fase da linha. Tudo bem? Acontece muito isso. Tá? Bom, pessoal, então se for eu esqueci de falar, mas se for, por exemplo, a potência da carga em delta, quem é o V fase aqui, pessoal, que eu uso? Então, isso aqui para a estrela. Se a carga estiver em delta, quem que eu uso aqui, pessoal? Hein? Vamos lá, pessoal. Quem se arrisca aí? VAB, isso aí, Pedro. Então, aqui vai ser o VAB, né? Que a tensão de fase no delta é o VAB. E quem é a corrente de fase no delta? IAB. É isso aí. Isso aí, pessoal. Tudo bem? Então, se for na estrela, a tensão de fase é a tensão VAN. E a corrente de fase é o IA. Se for na carga em delta, a tensão de fase é o VAB e a corrente de fase é o IAB. Tá? Bom, existem formas, então, em vez de eu usar os valores das tensões e correntes de fase, existem formas, usando aquelas relações de raiz de 3, de eu utilizar também a tensão e a corrente de linha. Tá? Para eu poder, então, calcular as minhas potências. Bom, vamos ver aqui como é que faz. Não é obrigatório, tá? Usar tensão e de linha, mas às vezes é o valor que eu tenho, né? Então, como é que a gente faz quando a gente tem só os valores das tensões de linha, né? Para calcular. Cadê? Ah, aqui. Então, deixa eu marcar aqui. Né? Então, ainda, a gente pode usar as grandezas de linha para calcular as potências. Como que a gente faz? Né? Então, agora eu vou colocar aqui. Então, para carga, o S-carga, tanto seja em delta ou em estrela, vai mudar o valor do V-fase, de quem é o V-fase, quem é o I-fase, mas, em geral, é 3 vezes o V-fase vezes o I-fase conjugado. Se a carga, então, estiver conectada em estrela, tensão de fase é tensão de linha dividido por raiz de 3, ângulo 30 graus. Então, vai ficar 3 vezes V de linha sobre raiz de 3, ângulo 30, né? Vezes a corrente de linha conjugado. Por quê? No circuito em estrela, corrente de fase, no circuito em estrela, né? No estrela, I de fase é igual a I de linha. Né? Então, eu substituí aqui, ó, I de fase, aqui usei próprio linha. Então, se eu fazer isso aqui, 3 dividido por raiz de 3, vai dar raiz de 3. Né? Então, vai ficar o S carga total, vai dar raiz de 3, ângulo menos 30, ó, veja que esse ângulo passa para cima, vezes o V de linha e de linha. Tudo bem? Ou ainda, usando aquela, então essa aqui é a primeira expressão, né? Usando aquela segunda expressão que usa tensão ao quadrado. Então, eu vou ter 3 vezes V de fase ao quadrado por Z carga, né? Está em estrela conjugado. Então, V fase é V de linha
sobre raiz de 3 ângulo 30. Então, é o módulo disso ao quadrado. Então, raiz de 3 ao quadrado dá 3, ele sai para fora, né? O ângulo aqui some porque eu estou pegando um módulo, dividido por Z carga aqui conjugado, né? Então, vai ficar que o S carga total vai ser o módulo do V de linha ao quadrado, dividido pelo Z carga em estrela conjugado. Veja bem, é o total, ó. Então, se eu usar o V de fase aqui, eu só estou calculando para uma fase, né? Igual está aqui, ó. Aí eu multiplico por 3 para achar o S total. Se eu usar o V de linha, eu já acho o S total sem precisar multiplicar por 3. Tá legal, pessoal? Bom, agora, aquela outra expressão, né, que é o impedância vezes a corrente ao quadrado. O S total vai ser 3 vezes o Z carga em estrela, né, uma das impedâncias lá, né, de uma das fases, vezes o módulo do I fase ao quadrado. Como na circuito em estrela, o corrente de fase é igual a de linha, basta eu substituir aqui. Então vai ficar 3 vezes Z carga em estrela vezes o módulo de linha ao quadrado. Tá? Isso aqui não muda nada. Agora, se minha carga estiver conectada em delta, pessoal, então eu vou ter que S carga vai ser, então, 3 vezes V de linha, porque na carga em delta, o V de linha é igual ao V de fase. Né? A gente já viu bastante aí, né? Opa. V de fase. Porém, a corrente de fase da carga em delta é I de linha dividido por raiz de 3, ângulo menos 30. Só que aqui está conjugado. Então, o que vai ficar aqui? O raiz de 3 sai para fora, o conjugado do menos 30 dá mais 30, quando ele passa para cima dá menos 30 também. Então, S carga total vai dar a raiz de 3, ângulo menos 30, vezes a tensão de linha, vezes a corrente de linha conjugada. Alguém percebeu uma semelhança? Com a expressão anterior? O que vocês acham que aconteceu aqui? Nessas duas expressões? Hein, pessoal? Essas duas expressões, então, elas tanto faz se é carga está conectada em estrela. Se eu usar tensão e corrente de linha nessa expressão aqui, né? Tanto faz se a minha carga está em estrela ou está em delta. Se eu conhecer a tensão de linha e a corrente de linha no terminal daquela carga, tanto faz. Porque ambas as cargas, tanto estrela quanto delta, elas, as duas têm tensão de linha e as duas têm corrente de linha. Né? Então, tanto faz, para essa expressão aqui, que usa tensão de linha e corrente de linha, tanto faz se a carga está ligada em estrela ou em delta. O jeito de calcular ela vai ser da mesma forma. Tudo bem? Então, essa expressão de raiz de 3, ângulo menos 30, vezes o V de linha e de linha conjugado, não está nem aí se a carga é estrela ou delta. Tá claro isso, pessoal? Ficou claro para vocês? Essa expressão aqui. As outras não, né? Essas outras duas aqui que a gente usa, modo V quadrado e quadrado, é um pouco diferente se a carga estiver em estrela ou delta, tá? Vamos olhar aqui. Então, essa expressão que usa o modo da tensão ao quadrado, né? Para carga em delta, vai ficar, então, 3 vezes o V de fase ao quadrado por Z carga conjugado. No caso da carga em delta, V fase é igual a V', né? Então, simplesmente vai ficar 3 vezes também V' ao quadrado por Z carga do delta conjugado. Agora, no caso da linha, da corrente, né? Se eu usar essa expressão da corrente ao quadrado, vai ficar 3 vezes, então, Z carga em delta, vezes a corrente de fase no delta ao quadrado, né? Módulo aqui, mais a corrente de fase na carga em delta é a corrente de linha, dividido por raiz de 3, ângulo menos 30 graus. Tudo bem? Então, eu vou ter
substituindo aqui, então vai dar esse 3 ao quadrado, né? Raiz de 3 ao quadrado dá 3, sai para fora, corta 3 com 3. Como é módulo, o I' fica o mesmo aqui, e esse ângulo aqui não interessa. Então vai ficar Z carga delta vezes o módulo do I' ao quadrado, que é o que a gente chegou lá em cima para provar, né? Que as duas cargas eram equivalentes, né? Foi essa expressão aqui, ó. Tá legal, pessoal? Tá claro? Alguém ficou com dúvida? Tudo bem? Vamos resolver um exemplo numérico? Já que a gente tem meia horinha, vamos tentar pelo menos começar um exemplo numérico aqui. Deixa eu pegar um que envolva carga em delta, porque a gente já vê tudo. Peraí, deixa eu achar aqui. Ah, tá aqui. Então, o exemplo é o seguinte. Exemplo. Então, eu tenho um sistema trifásico que tem os seguintes dados, né? Então, foi dados. Eu tenho, então, um gerador trifásico, que está alimentando meu circuito trifásico, ligado em delta, com o módulo da tensão de linha igual a 220 volts. Ele alimenta uma carga trifásica também, conectada em delta também, cuja impedância dessa carga, Z delta, é 3 mais J4 ohm. E o cabo, né, a linha que alimenta, que leva energia desse gerador para essa carga, né, tem impedância Z' igual a 0,2 mais J 0,15 ohm. Né? Então, pede-se, né? Letra A. As tensões de fase e de linha no gerador. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente vai ver aqui é que foi dado o módulo da tensão de linha. É 220 volts. Tá vendo? Não tem ponto aqui. Então pode ser ou ponto aqui, módulo, pode ser assim, ou se não colocar ponto, também não precisa pôr a barra. Tudo bem? É o jeito de representar o módulo, pode ser só isso aqui, tá? Só o valor eficaz, 220 volts. Como não foi dado um ângulo para a gente, né, de qual tensão que é a referência, eu posso escolher qualquer tensão ou qualquer corrente como a minha referência, meu 0 grau de referência, né? No caso aqui, eu vou escolher a minha tensão VAB. Então, eu vou falar que VAB vai ser 220 volts, ângulo zero. Então, isso aqui, ó, eu escolhi. Bem, já que não foi dado. Tá? Aí, o meu VBC, já que a minha fonte é simétrica, né? Estou considerando que minha fonte é simétrica, meu VBC vai ser alfa ao quadrado vezes meu VAB. Então, logo vai ser 220 ângulo menos 120 graus. E o meu VCA vai ser alfa vezes o meu VAB, que vai dar 220 ângulo mais 120 graus volts. Ou seja, no caso do meu gerador, como está em delta,
como está em delta, tensão ou tensões, né, de fase são iguais às de linha. Bom, então essa é a resposta da letra A, né? Letra B. Eu quero calcule as correntes na linha entre o gerador e a carga. Bom, agora eu vou ter que resolver o meu circuito trifásico. Então, como que a gente resolve mesmo, hein, pessoal? Nosso procedimento lá, que a gente adotou. Tem que transformar em estrela. Isso, vamos transformar em estrela. Então, como é que eu faço a minha fonte aqui em estrela? Já, vou desenhá-la aqui, ó. Vou colocar aqui, por aqui, por aqui, né? Tem o neutro aqui, não tem fio de retorno, porque a carga original, a fonte original é delta, né? Então, mais. Então, aqui eu vou obter, né, um VAN, um VBN e um VCN. Aí eu vou ter, então, a minha linha, né? Eu estou desenhando meu circuito aqui, ó. Já equivalente. E aqui, vou passar minha carga para a estrela equivalente também. Então, já vou desenhar ela aqui já em estrela. Então, tá aqui. N', N. Aqui, então, vai ser o meu Z'. Esse aqui vai ser o meu Z'. Esse aqui vai ser o meu Z'. Aqui, então, eu vou ter um Z estrela. Eu vou ter que achar o valor, né? Z estrela e Z estrela. Então, aqui eu tenho nó A, fase B, fase C. Aqui eu tenho, como eu tenho uma queda de tensão, né? Esse aqui eu vou chamar de A', né? Os nós aqui do circuito, ó. B' e C'. Aí eu vou desenhar aqui a minha corrente. Então, a minha corrente de linha é essa aqui. A corrente está passando na linha IA, IB e IC. Tudo bem? Bom, então quais são os valores do VAN, VBN e VCN na minha fonte equivalente? Então, essa aqui, só para a gente colocar aqui, né? É a minha fonte equivalente. E essa aqui é a minha carga equivalente. Na realidade, elas são em delta, né? Então, qual é o valor que eu tenho que assumir para o VAN, VBN e VCN, hein, pessoal? Para ser equivalente. Hein? Qual vai ser o valor do VAN?
Tem que ser igual a tensão quando estava em delta. Em delta, né? Que é a tensão de linha, não é isso? Que é a tensão de fase, que é igual a de linha, né? Então, que é igual a tensão de linha aqui do estrelo, não é isso? Vai ser, né? Então, vai ser 220, quer dizer, vai ser o VAB, né? Sobre raiz de 3, ângulo 30. Então, isso aqui vai dar 220, ângulo 0, sobre raiz de 3, ângulo 30 graus. Ou vai dar 127 volts, né? Ângulo menos 30 graus. Volts. Tudo bem? Para ser equivalente, né? Eu tinha tensão de fase da minha fonte em delta. Para essa fonte em estrela ser equivalente, o meu VAN tem que seguir, então, ser VAB sobre raiz de 3, ângulo 30. Por quê? A tensão de linha na fonte em delta é igual à tensão de fase. No caso da estrela, não. A tensão de linha é diferente da tensão de fase. Porém, eu tenho que garantir que a tensão de linha que está lá no delta, que é o próprio VAB, né, ainda continue valendo aqui, esse VAB aqui, ó, continue valendo 220 ângulo 0. Tudo bem? E aí, quanto que fica o VBN, hein, pessoal? De forma rápida, quanto fica o VBN? Alfa ao quadrado VAN. Isso. Então vai dar 127 ângulo. Agora, ó, eu vou subtrair 120 já de menos 30. Então vai dar menos 150 graus. Volts. E o VCN vai ser alfa VAN, que vai dar 127 ângulo. Aqui eu vou somar 120. Então vai dar ângulo 90 graus. Tudo bem? Então essas tensões de fase são os valores das fontes de tensão aqui, ó, que eu vou colocar aqui para o meu circuito equivalente em estrela da fonte. E para carga? Então isso aqui foi para a fonte. E para carga? O que eu tenho que fazer para virar equivalente da carga em delta? Tem que achar as impedâncias, né? Quanto que é o Z estrela, então? É o Z em delta dividido por 3. Isso. Então vai dar aqui, ó, 3 mais J4 sobre 3. Então vai ser 1 mais J 1,333, né? E assim por diante. Bom, agora eu tô com o meu sisteminha aqui, né? O que eu tenho que fazer agora para resolver ele, hein, pessoal? Para achar as correntes de linha. Qual que é a equação que eu uso? Nosso circuito é simétrico, a linha equilibrada, a carga equilibrada. Então, quanto que vale a tensão entre o VN linha e o VN? Esse circuitinho CA aqui, né? Quanto vale a tensão entre esse nó N' e esse nó N aqui? Hein? A gente viu. 0. Então, se eu aplicar a segunda lei de Kirchhoff aqui, ó, VAN vai ser igual, né? Z' mais ZY vezes A, né? Aqui vamos dizer que se fosse um VN', seria mais para menos VN', né? Ou seja, mais um VN'. Como é zero, meu circuito é equilibrado, né? Então, meu VN', é zero, né? Logo, eu não tenho mais nada que somar mais aqui, né? Não tem que somar mais nada aqui. Então, é isso aqui, ó. Tudo bem? Então, eu só estou pegando essa parcela aqui do circuito para resolver, ó.
aqui, né? Aqui. Então, eu estou falando que aqui é 0. Né? Tudo bem? Então, aqui, tensão aqui, V'N é 0. Então, aqui é o IA, né? Que passa aqui. É ou não é, pessoal? Reduziu a isso o nosso circuito aqui, né? Então, ó, nesse caso, meu IA vai dar, então, 127 ângulo menos 30 dividido por 0,2 mais J 0,15 mais 1 mais J 1,333. Então, eu vou somar aqui parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária, né? Então, meu IA vai ficar 127 ângulo menos 30 sobre 1,2 mais J. Aqui vai ficar 1, e aqui vai ficar, no caso, 48, né? 333. E aí, meu IA, então, vai dar, se a gente fizer as contas, 66,57 ângulo menos 81 graus amperes. E aí, quanto que vale o meu IB e IC, hein, pessoal? Agora, se eu quiser saber na fase B. Quanto vale? Alfa quadrado IA. Isso, ao quadrado de A. Então, vai dar o mesmo módulo, que é 6,57, só vai alterar o ângulo. Então, vai ficar aqui menos 81, vai dar menos 201 graus, né? Que a gente pode pegar o menor ângulo, que vai ser, então vai ficar menos 201, 360, 159 graus, certo? Não é isso? Tá? E o IC vai ser alfa e A, que vai ser, então, 66,57 ângulo. Agora basta eu somar 120 graus. Então, vai dar 39 graus amperes. Tá joia, pessoal? Tranquilo? Bom, então a letra B a gente calculou. Agora eu quero saber o seguinte. Letra C. Eu quero calcule as correntes de fase, ou nas fases, né? Ou de fase, nas fases da carga. Quanto vale, hein, pessoal? Corrente de fase na carga. Como que a gente calcula? Então, a minha carga original, ela é delta, né? Então, na verdade, a minha carga é assim, né? Essa é a minha carga original. Aqui é a A', B', o C', né? Aqui é Z delta,
Z delta, Z delta. Então, aqui vem chegando, né? O IA que a gente acabou de calcular, o IB e o IC. Quanto vale, hein, pessoal? Então, minhas correntes de fase, quem são aqui? Na carga. É aqui o I, a linha B', o I, B', C', e o I, C', A'. Tudo bem? Então, basta eu fazer o seguinte. A corrente de fase na carga está em delta e a linha B', que é igual a IA dividido por raiz de 3, ângulo menos 30 graus. Só isso. Então, vai ser 66,57, ângulo menos 81 graus, dividido por raiz de 3, ângulo menos 30. Então, meu I, a linha B', vai dar 38,43, ângulo menos 51 graus, amperes. E quanto vale o meu I, B', C'? E o meu I, C', A'? Vai ser alfa ao quadrado vezes o I, A', B'. Então, vou manter o módulo. E o ângulo aqui, no caso, vou somar menos 120. Então, vai dar menos 171 graus, amperes. E aqui vai ser alfa e a linha B', que vai dar 38,43. Só que agora eu vou somar 120 graus, né? Então, vai dar aqui 69 graus, amperes. Então, aqui, ó, essas são as correntes de fase da carga, que a carga mesmo está em delta. Real, ela está em delta. Tudo bem? Vamos calcular outra coisa aqui. Já está acabando nosso tempo. Letra D aqui, ó. Calcule a potência complexa total, né, trifásica aí, absorvida pela carga. Então, se eu não falar nada que é total, calcule a potência complexa absorvida pela carga. Já quero dizer que é a total. Tudo bem? A não ser que eu fale, olha, numa das fases. Mas sempre, todo mundo que tem uma carga trifásica vai querer saber a potência total que ela está absorvendo. Tudo bem? Não tem muito sentido você falar em pegar só a potência de uma fase, tá? Mas se for assim, querer, né? Aí é só pedir, falar, ó, eu quero potência na fase. Mas se não falar, eu quero a potência absorvida pela carga. É a trifásica, é a total. Tudo bem? Bom, pessoal, como que eu calculo? Quanto vai ser, então, meu S carga aqui? Eu posso usar... Quais valores que eu tenho? Eu tenho a tensão nos terminais da carga? Calculei a tensão de fase lá na carga? Não, né? Quem que eu já sei lá na carga? Valores do que eu sei lá?
Hein? Quem eu conheço já da carga? Que a gente acabou de calcular. A corrente, né? Então eu vou usar aquela expressão que tem impedância e corrente. Ou seja, então vai ser 3 vezes o Z delta vezes o módulo da corrente, de alguma corrente de linha ao quadrado. Então vou pegar, por exemplo, o módulo do IAB, quer dizer, de fase, desculpa, um dos módulos da corrente de fase ao quadrado. Está aqui, ó. Essa é a potência total consumida pela carga. Então vai ser 3 vezes Z delta, quanto vale? 3 mais J4. Quanto que é o módulo da corrente de fase? No delta, 38,43. Então, vezes 38,43 ao quadrado. Logo, o meu S carga vai dar. Então, fazendo rapidinho aqui, para a gente terminar. Então, vai ser 38,43 ao quadrado. É isso aqui. Vezes 3. 3 vezes 3 dá 9 ali. Então, no caso aqui vai ficar 13,29 mais J. Aí eu vou pegar aqui. Espera aí. Aqui, vezes 3 vezes 4, 12. Então vai dar 17,72 kVA. Tá? Então, olha lá. Ó. Calculei a potência total absorvida pela carga. Então, qual é a potência ativa? Então, eu calculei a potência complexa. Quanto vale a potência? Vou colocar a letra E aqui. Quanto vale a potência ativa absorvida pela carga? Ah, é só pegar a parte real, P carga, é só pegar a parte real do S carga barra da potência complexa. Vale, então, 13,29 quilowatts. E quanto vale a potência reativa absorvida pela carga? Ah, o Q carga é a parte imaginária de S carga. Vale, então, 17,72 kVA reativo. Tudo bem, pessoal? Tá claro? Alguma dúvida? Dúvidas? Então, a gente vai parar por aqui hoje, tá, pessoal? Revejam essa aula. Façam o exercício da lista. Tudo bem? Eu sei que teve bastante conteúdo hoje, tá? Então, vejam o que vocês têm dificuldade ainda. Vejam
a aula de novo, ver se consegue tirar a dúvida vendo a aula de novo. Mas se ainda ficar com dúvida, ou se quiser perguntar direto também, pode me perguntar, mandar e-mail, tudo bem? Então, não deixe de estudar, tá? E iniciem a atividade 4 assim que vocês sentirem confiança, né? Dentro, claro, desses 15 dias, né? Assim que vocês sentirem confiança para resolver o problema. Tudo bem, pessoal? Então, boa semana para vocês. Se cuidem aí do corona, né? E até mais, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado aí.